Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amados irmãos, a gente estava falando a respeito do que representava, né? O selo que poderia representar essa marca, não? Da besta. Analisando no contexto bíblico em relação às profecias de Daniel, do livro de Daniel, analisando o 666, que é www em hebraico. E falamos também a respeito da abominação assoladora, desoladora, em português me parece. Eu coloquei no vídeo aí para vocês verem o significado em espanhol, em hebraico, e o significado em espanhol. Abominação, maldade, pensamento ou um plano de, especificamente um plano mau. Então, alguém que está planejando algo mal, tá? É um pensamento, um plano de maldade que estão fazendo. Agora, a assoladora é causar um grave dano, não, destruição, algo especialmente a um território. Um dano num território, tá? Dano a gente vê que é destruição. Deixando ele em ruínas, em pedaços, tá? Então, você vê que a abominação assoladora é um plano de maldade, tá? Plano muito mal, são pensamentos que estão tendo de causar um dano, tá? A um território especificamente, deixando em ruínas, em pedaços. Assolar é destruir, arruinar. Amém? Amados irmãos, então, amados, o que o Senhor me fez entender em relação à abominação assoladora é algo, um pensamento de alguém, né? De alguém que quer destruir, né? Um plano de destruir, de arruinar e deixar em pedaço o lugar santo. Qual que é o lugar santo? O Monte Santo de Jerusalém, aonde está o domo da roca. Então, essa é a abominação assoladora que vai acontecer. Mas nós também entendemos que a destruição do lugar santo fala de nós também como templo, né? Então, coisas que destruem esse lugar santo para o Senhor também é uma abominação assoladora, porque é uma destruição. Mas profeticamente, em relação à profecia de Daniel, o que está falando a respeito do Monte Santo, amém? Em Jerusalém, está falando de Jerusalém, está falando do domo da rocha que vai ser destruído. Isso para o Senhor vai ser uma abominação assoladora do último tempo. Então, esse é o sinal que está escrito em Mateus 24, quando vejas a abominação assoladora no lugar santo, fujam, tá? E o que o Senhor está pedindo nesse tempo é que quando vocês vejam isso acontecer, para vocês colocar de joelho, porque Jesus já está vindo pela sua igreja, tá? Coloque-se de joelho, porque a partir daí as coisas vão mudar tremendamente. Não, as coisas não vão ser iguais mais, tá? Porque o anticristo já vai estar se manifestando e a manifestação dele tem relação com essa destruição, com essa invasão, porque o próprio livro de Daniel fala que ele vai tomar o poder com lisonja, tá? Ele vai vir e vai tomar esse poder com lisonja. Então estejam todos atentos em nome de Jesus em relação a isso.
Eu não venho aqui anunciar ou pregar só destruição, estou pregando de acordo com o que o Senhor está me ensinando para preparar o povo para esse tempo. O problema é que às vezes algumas pessoas pensam que, nossa, eu não quero ouvir essas coisas mais porque a palavra de Deus é paz. O próprio Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas sim uma espada para nós. Se nós queremos pregações doces, amados irmãos, nunca vamos estar preparados para o tempo do fim, porque sempre vamos ter por tardança a vinda do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos ter por tardança a vinda do Senhor Jesus. Temos que parar com essa ignorância, porque isso é ignorar os fatos, ignorar as profecias, tá? Ignorar o que o Senhor está falando, ignorar as mensagens que o Senhor está entregando para esse tempo do fim. Se o Senhor me faz falar coisas duras, é porque Ele está querendo que prepare o povo para essas coisas duras que vão vir. Então, amados irmãos, entenda e compreenda que o Senhor tem amor pela sua vida, por isso Ele quer te alertar das coisas que vêm. Nós falamos a respeito da marca da besta no último vídeo, tá? Analisamos alguns textos, analisamos um ponto de vista. Vamos estar analisando, em nome de Jesus, agora o selo de Deus, porque a marca é a imitação do selo de Deus. Então, vamos analisar o que significa o selo de Deus. Em Mateus 17:12 fala: mas os digo que Elias já veio. Desculpa, é o texto errado. Em Êxodo 13:1 diz assim: Jeová falou a Moisés dizendo: congrega-me todo primogênito, qualquer que abra matriz, tá? Qualquer que tenha dado a luz agora entre os filhos de Israel, assim dos homens como dos animais, meu é. Tá? Então, de todas as espécies humanas, seja mulher ou seja animal, qualquer, seja homem, não necessariamente só homem. Por quê? Porque ele está falando todo animal, né? Ele não está falando, ou seja, tudo que nascer a partir de agora, meu é. Então o Senhor pede essa separação, pede Moisés para fazer uma separação de todos os que iam nascer nesse tempo. No 13 fala: também redimirás ao primogênito dos teus filhos, tá? No 16 fala: terá, pois, como um sinal sobre a tua mão e pôr um memorial diante dos teus olhos. Mas antes aqui, Moisés, Deus está falando com Moisés para redimir todo primogênito, tá? Tudo que nasça primeiro, todo o primeiro nascimento aí, a partir de quando a mulher abre a matriz, para poder consagrar ao Senhor. O Senhor faz uma separação nesse tempo. E nesse tempo, ele falou todo primogênito. Se você ler o texto, você vai ver que ele está falando todo primogênito de todas as tribos, tá? Depois ele fala assim: eles me servirão no templo, me servirão no tabernáculo santo. Então, antes era somente a tribo de Levi que servia no tabernáculo. E agora o Senhor está pedindo de todas as tribos para servir. Por isso pede para redimir o primogênito também dos seus filhos para serviço do Senhor no tabernáculo, no templo de Deus, tá? E levanta eles como levitas. Então o Senhor está levantando aqui um povo distinto, diferente né? Ele está mudando as coisas aqui, está mudando os sentidos das coisas. Antes era só a tribo de Levi que podia servir no templo. O Senhor está fazendo uma mistura aqui. Quando o Senhor me revelou a respeito dos 144.000 e que esparciu sobre todas as nações, o Senhor me revelou que a perseguição sobre a nação santa era muito grande, a semente dele e a contaminação era muito grande, onde ele teve a necessidade de fazer essa separação.
E mais para frente, o Senhor teve a necessidade de pegar esses que eram descendentes dessa separação, que foram consagrados para servir no altar do Senhor. O Senhor teve a necessidade de pegar as famílias deles e esparcir sobre as nações, como nos fala Jeremias. Amém, amados irmãos? Que o Senhor esparce sobre as nações, todos eles, né? E eles começam a viver como gentios em todos os lugares. O Senhor os esconde, tá? De uma certa forma também pecam contra o Senhor reclama a respeito disso. Quando fala em Jeremias, Ezequiel, né, também, o Senhor fala a respeito disso, mas o Senhor, depois, o Senhor mesmo fala, não, eu vou trazê-los de volta, vai ter um momento que eu vou trazê-los de volta. Glória a Deus por isso. E é comum em Israel, por exemplo, o Senhor pediu também para que atasse como um sinal sobre a mão, memorial ante os olhos, né? Então, você vê que em há um costume no povo de Israel de colocar uma caixinha aqui e atá-las envolvendo uma corda até a mão, tá? E esse é um sinal. E essa caixinha e outra caixinha aqui, preta. Depois vocês pesquisam na internet para ver o que é. E envolve na cabeça e amarra na cabeça, tá? Se chama tefilim. Tefilim de braço e tefilim de cabeça, tá? E no 16, aí o Senhor fala a respeito do tefilim. O tefilim é um sinal. Então ele fala assim: terá, pois, como um sinal sobre a tua mão e por um memorial diante dos teus olhos. Então, para você lembrar, eu vou colocar essa caixinha vai ficar na frente dos seus olhos para você lembrar. Então, tá falando que o sinal é um memorial, algo que eu tenho que lembrar, tá? Porque eu sempre vou estar movendo com a mão, vou sempre estar vendo esse sinal na minha mão e na testa também como memorial. Então, sempre o sinal na testa está relacionado com a memória, tá? A memória de quê? Dos mandamentos, porque essa caixinha tinha os mandamentos dentro. E essa outra também, que eles amarram no braço, também com os mandamentos. Então, sempre lembrar dos mandamentos do Senhor para não desviar dele. Então, o sinal do Senhor é o que temos na memória. Na memória em relação aos seus mandamentos e os seus estatutos. Deuteronômio 6:8 fala assim: e atarás como um sinal na tua mão, né? Na tua mão, e estarão como frontales ante os teus olhos. Estas palavras que eu te mando hoje estarão no seu coração, tá? Sempre o coração, a mente vai relacionar ao coração, tá? Então, sempre vamos dizer, o coração, mas na realidade o coração é o órgão que bombeia o sangue. Na realidade, o coração está relacionando a um sentimento, né? Sempre falamos, olha, eu te amo com todo o meu coração. Por quê? Porque o coração sempre fala do que eu sinto, né? E a mente fala a respeito do que eu penso. Então, por que o Senhor faz essa colocação? Ele manda colocar algo aqui e fala a respeito do coração. Porque eu vou amar a palavra do Senhor, eu vou amar os mandamentos do Senhor. Tá entendendo? Tá falando de sentimento. Glória a Deus, aleluias. E em relação ao coração, o coração nos conecta logo com o quê? Com a mente, com a memória, porque o coração, na realidade, o nosso coração, o órgão não sente. Os sentimentos estão guardados aqui na minha mente. Tudo está guardado aqui na minha mente, como se fossem arquivos na mente, tá? Na realidade, a gente fala que os sentimentos são guardados na alma, né? A nossa memória também está guardada na nossa alma, porque se você for analisar mesmo, o cérebro ele dá funcionamento a tudo isso, mas também não deixa de ser um órgão que, se eu morrer,
a terra vai consumir. Então, realmente, onde vai ficar guardado todas as minhas memórias, os meus sentimentos, tudo, é na minha alma. Glória a Deus por isso, né, amados irmãos? Por isso que o Senhor, às vezes, relaciona ao guarda ao teu coração, porque eu tenho entendido que a alma é algo que fica nessa região. A alma fica nessa região. Ela pousa sobre essa região, tá? Vamos entender mais os mistérios do Senhor, né? São muitas coisas para poder entender ainda. Em Deuteronômio 6:1 fala assim: estes, pois, são os mandamentos, estatutos e decretos que Jeová, vosso Deus, mandou que os ensinasse para que pongas por obra na terra, qual passais vosotros para tomá-la. Então, aqui está falando que nós temos que guardar todos esses mandamentos, porque esses mandamentos e tudo essas instruções que nos dá o que? Autoridade, não, nos dá direito a tomar a terra. E a terra, nós vemos no Velho Testamento, que aí havia uma terra e que eles tinham que chegar nessa terra. Na realidade, você crê que essa terra é o que o Senhor disse que eles tinham que ter? Não, essa terra ainda não é a terra, tá? Eles chegaram no local terrenal aí, mas na realidade a palavra do Senhor nos anuncia a terra eterna, tá? Então não chegamos nessa terra, não chegamos nessa salvação eterna, nessa terra que realmente manda leite e mel, ainda não chegamos. Por quê? Porque se essa terra mana leite e mel, essa terra, o que acontece? Ela não haveria guerras aí, não haveria nada amargo aí, tá? Então, ainda não chegamos ainda nessa terra. Vamos chegar todos, porque Ele vai nos redimir e vir buscar para levar a essa terra que Ele nos prometeu. Essa é a verdadeira terra que Ele nos prometeu. Amém? Glória a Deus, aleluia. E Eclesiastes 1:9 diz assim, que, olha, o Velho Testamento, tudo que aconteceu vai acontecer de novo agora. Eclesiastes 1:9 declara que tudo o que foi, isso mesmo será. E tudo que houve, que foi feito, isso mesmo fará de novo, tá? Não existe nada novo debaixo do sol, tá? Então tudo vai tornar a ser. Nos confirmando que olhe para o Velho Testamento e veja todas as coisas que vão acontecer e todas as coisas que vão suceder agora. Olhe para as coisas que passaram e veja tudo o que vai acontecer agora. E o que o Senhor declara em relação ao que vai acontecer em grande tribulação, Ele fala o seguinte, olha, vai acontecer coisas tão grandes que vocês nunca viram. Então, vai ser coisas maiores. E Eclesiastes 1:10 fala, existe algo que se pode dizer, e aqui algo novo, já foi há séculos passados, que nos há precedido. Então o Senhor está falando, olha, não tem como você falar que o que está acontecendo hoje é algo novo, porque já aconteceu. Então isso significa que tudo que acontece hoje já aconteceu em termos também de tecnologia, de avanço, em termos do Senhor ter que parar o inimigo, parar as forças dele, parar alguns cientistas daquelas épocas. Por isso vemos essas antigas construções, por exemplo, muito bem arquitetadas, e não compreendemos como eles fizeram essas pirâmides carregando essas pedras tão grandes. Nós olhamos e vemos uma escrita e códigos e pensamos, eles gastaram quanto tempo para poder fazer esses desenhos nessas pedras? E a gente imagina que fizeram de forma manual.
na realidade, a própria palavra está afirmando, olha, tudo que está acontecendo hoje já foi há um determinado tempo, nos afirmando também que eles utilizaram determinadas tecnologias e o Senhor teve a necessidade de pará-los porque não era tempo para dar tempo, não era o tempo determinado das coisas acontecerem. Não sei se me entende bem. Glória a Deus por isso. Vou deixar aí. Estamos falando de sinal, né? Vamos voltar para isso então. Então, amados, você vê o sinal do Senhor como um memorial, como uma memória, tá? Algo que trago na memória, tá? E a palavra sinal em hebraico é ot, né? Ot. E ot é a junção, né? Da primeira palavra do alfabeto hebraico com a última palavra do alfabeto hebraico, que é o Aleph e o Tav. Então, na realidade, a palavra sinal, né, é o meio usado também como letra. Deixa eu explicar. A palavra ot, o e um t, ot. Ot também é letra, tá? Então eu vou ler ela como letra, não somente como sinal, tá? Em hebraico. Então significa letra também. Ot significa sinal, ot também significa letra. Por quê? Porque cada letra em hebraico traz um sinal para nós. No entanto, cada letra em hebraico também tem o seu significado e tem o seu número correspondente, porque são identificadas por números. Por isso, quando a gente analisa, a Bíblia também é numérica. Por quê? Porque se você traduz a Bíblia, a Torá em hebraico, você pode estudar ela pelos números, pela formação dos números, e você vai decifrando como se fosse um código Morse também. É bem interessante porque eu já vi um estudo a respeito assim, com números. Fiquei impressionada com as mensagens e com a conectividade de um versículo com outro, e nos mostra nos dá um profundo conhecimento também da palavra do Senhor. É uma pena eu não saber sobre isso, né? Mas glória a Deus, nós sabemos o que o Senhor nos permite saber, amém? Então, no Novo Testamento, João escreve a respeito do alfa e do ômega. Por quê? Aleph e Tav é o início do alfabeto e o final do alfabeto. E o início e fim, João escreve como alfa e ômega, tá? Início e fim. E a Aleph é o início, fala do início, Tav fala do fim, porque também anuncia o início da criação e o fim de todas as coisas para nos dar herança, para dar cumprimento à sua palavra. Então, João, ele se refere a isso como alfa e ômega, que é também o Aleph e Tav, que também é um sinal, que João está falando aí de um sinal, que ele podia facilmente estar escrevendo, ao invés de alfa e ômega, princípio e fim, ele podia estar escrevendo Aleph e Tav. Em hebraico ia significar o mesmo, início e fim. Eles entendem dessa maneira. Essa é a forma que eles compreendem o alfabeto deles, compreende? Então, para eles ia ter uma compreensão. Glória a Deus por isso, verdade? Então, vamos ver o que significa o sinal no dicionário. No dicionário, sinal é qualquer manifestação que permite conhecer, reconhecer ou prevenir ou prever alguma coisa. Sinal de alarme, sinal de advertência, manifestação de gesto ou movimento
que serve de acesso ou advertência, que possibilita ver ou conhecer, tá? Como os sinais de trânsito, você vê como um sinal de advertência. Agora, o selo em nós também é um sinal de advertência, porque o inimigo não nos pode tocar. Porque para o inimigo, mesmo que para a gente seja invisível o sinal que o Senhor coloca em nós, para o inimigo é um sinal de advertência. No Antigo Testamento, eles tinham a necessidade de usar isso na sua mão e usar na testa essa caixinha, tá entendendo? Para ser como sinal e fazer os rituais como o Senhor o determinou. Por que eles faziam esses rituais? Porque o Senhor estava usando todo esse povo para profetizar o fim e nos apontar e nos mostrar, deixar mensagem para nós. Então, eles estavam aí atuando como profetas. Eu os vejo assim. Quando eles colocam esses sinais até nos dias de hoje, o Senhor está permitindo que essa profecia, ela se alargue no tempo, compreende? Então, ele nos traga à memória a profecia. E o interessante é que, por exemplo, o Senhor pediu para Moisés consagrar Arão como sacerdote e os seus filhos como sacerdote, e preparou uma roupa para Arão e colocou nos ombros 2 pedras, uma pedra de um lado e de outro, pediu para colocar 6 tribos escritas nessa pedra e 6 tribos escritas nessa, o número de 6 tribos escritas nessa, para carregar sobre os seus ombros. É muito interessante isso também. E esses 2 nomes conectava aos 12 nomes das tribos escritos nas pedras no peitoral. Por quê? Aí você vê 2 símbolos e você vê também a profecia, o Senhor anunciando através disso. E Arão carrega isso sobre os seus ombros, e quando ele chega na presença do Senhor, o Senhor fala que é para ser para ele um memorial das tribos de Israel. Então, o Senhor tem a necessidade também de trazer a memória dele, que ele tem uma promessa a respeito das 12 tribos de Israel. Por isso, ele faz que Arão seja como um sinal na sua presença, porque quando Arão entra no tabernáculo, e o Senhor vê os nomes das 12 tribos, então o Senhor lembra que ele não pode destruir até que tudo isso aconteça. Por quê? Porque a ira do Senhor é o seguinte: a ira do Senhor, você sabe que é um fogo consumidor, e se você está em ira, dificilmente você tem controle sobre a ira, não é? A ira, ela vem e a pessoa descontrola, não é? Tá? A ira, ela traz um descontrole, tá? E automaticamente a ira traz o quê? Destruição. Porque uma pessoa irada, ela faz qualquer coisa porque ela fica totalmente cega pela ira. E a ira do Senhor é o seguinte: ela é colocada em taças, porque para reter essa ira, para não deixar que essa ira vaia. Então ele tem uma necessidade de conter essa ira em taças. É interessante isso. Então a ira do Senhor, ela está retida em taças, mas ela vai de aumento a cada vez que vão pecando e vão transgredindo as leis e fazendo coisas abomináveis. Os cientistas vão fazendo essas experiências loucas deles. Isso deixa a ira do Senhor em alta, tá? Então na terra o Senhor me mostrou a taça da ira, e ela, na medida que os pecados vão aumentando, a ira do Senhor vai aumentando. Há um grau que, quando chegar o tempo dessa ira, ela também tem um tempo, uma dose correta de ira para ir aumentando consequentemente, não aumentar tudo de uma só vez, para que não seja derramada antes do tempo, me ensinava o Senhor sobre isso. Então a ira, ela vai aumentando, e quando chega a esse determinado tempo, que antes que ele retire todo esse povo e que manifeste as 12 tribos de Israel, por isso esse memorial na roupa de Arão, para ele fazer memória e não derramar a sua ira antes. Isso me explicava o Senhor.
Então, o Senhor contém essa ira até esse determinado tempo. É algo tremendo de saber, porque na realidade existe mais sobre isso. Então, você vê sinais que é colocado, né? E você vê o sinal além da roupa de Arão, você vê que ele é vestido como sacerdote, tá? E é colocado sobre a sua testa um selo. Esse selo que é colocado na testa, essa marca que é colocada na testa de Arão, nos aponta para os 144.000 que são sacerdotes também, porque a palavra do Senhor diz que os fará sacerdotes reis, tá? Para reinar. Então, Arão é a figura que nos conecta aos 144.000, por isso o Senhor os veste dessa maneira e por isso essas 12 tribos aqui no seu peitoral, que nos aponta para as 12 tribos do fim, tá? Agora, essas duas pedras que o Senhor coloca sobre os ombros de Arão são os nomes realmente das tribos, né, dos filhos de Jacó, tá? Então, esses são os filhos, né? Esses são os que sustentam todos os outros que vão manifestar. Então, esses são os patriarcas, esses são os pais, tá? Os pais das 12 tribos, tá? Das que vão se manifestar, da descendência que ele está carregando sobre o peito, tá? Que são as 12 pedras que ele está carregando sobre o peito. Então, os pais sustentam, porque quando a palavra é muito clara, porque ele fala assim, olha, coloca uma pedra, escreve os 6 nomes, depois coloca uma argola de ouro que sustenta o peitoral, para sustentar, então para dar sustento. E dar sustento está falando da geração futura, tá? Que os pais, né, eles sustentam. É muito bonito e profundo tudo isso, mas vamos voltar no sinal. Estamos falando do sinal. Glória a Deus, do selo, né? Então você vê que esse selo que o Senhor coloca em Arão não é o mesmo selo que está sobre todos os outros, sobre os povos, tá? O selo de Arão é o selo que vai estar sobre a testa dos 144.000, tá? Que é um selo totalmente diferente. Então, você vê esse selo que o Senhor pede ao povo de Israel, que é uma cinta, né? Uma fita com uma caixinha, né? Que é o tefilim, tá? O tefilim, que é um memorial, não tem um pouco de relação, mas há uma diferença em relação ao selo dos 144.000. Amém? Ao selo de sacerdócio. Glória a Deus, aleluia. Então, falando dos 144.000, em Apocalipse 7, 1 ao 3, está falando que não destrua a terra, né? Não faça dano no mar, na terra, nem as árvores, até que hajamos selado na frente, né? Na testa, os servos do nosso Deus, e ouviu o seu número, diz João, seu número é 144.000. Então, está falando desse selo dos 144.000. E selo, amados, é uma forma de autenticar um documento, de marcar uma identificação, tá? Em Efésios 1:13 fala assim, em ele, ou seja, nele, também vós outros, havendo ouvido a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação, e havendo creído, né, nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, você vê o selo dos 144.000 e vê o selo do Espírito Santo da promessa, que é o que nós já temos, né?
nós já temos esse selo do Espírito Santo de Deus, da promessa. Então já temos essa marca de identificação em nós. Selo ou sinal ou marca indica profundidade, concordância com a Bíblia Strong, né? Em hebraico, o selo significa anel também. Estreitamento, tá? É um estreitamento, é um anel. O anel você lembra de aliança, de um relacionamento estreito com alguém, um relacionamento de convivência com alguém, tá entendendo? Se torna uma marca também. Então, você vê que o selo de Deus está relacionado ao estreitamento da minha relação com Deus, tá? Então, se eu tenho esse estreitamento de relação com Deus, eu vou ter uma comunhão com Ele, uma convivência, né? De noivo com noiva, porque Ele se chama noivo, né? Ele mesmo chama a si mesmo de nosso noivo e chama a nós de noiva dele, tá entendendo? Nos indicando uma aliança, nos indicando um relacionamento estreito, tá? E num relacionamento estreito não tem como eu esquecer, tá? Então eu carrego na minha mão aqui, ó, um sinal do meu relacionamento com meu esposo, tá entendendo? Então sempre que eu vou ver na minha mão, eu vou lembrar do relacionamento que eu tenho com meu esposo. E não necessariamente olhar para a mão e lembrar desse relacionamento como estar na minha memória. Porque na época, antes, no Antigo Testamento, era necessário ver o sinal. Agora, o sinal toma uma conotação diferente na nossa vida a partir de Cristo. Por quê? Porque Ele escreve nos nossos corações as suas leis, estatutos e mandamentos. Vamos analisar sobre isso. Mas antes disso, vamos ver Daniel 6:17. Fala assim, que foi trazida uma pedra e colocada sobre a porta do poço, a qual selou o rei com o seu anel e com o anel dos seus príncipes para que o acordo acerca de Daniel não se alterasse, tá? Então, não é permitido nenhuma alteração quando somos selados, tá? Não é permitido que haja essa alteração. Se há alguma alteração no selo de Deus na minha vida, esse selo não está sendo verdadeiro na minha vida. Eu recebi o Espírito Santo, eu tenho o selo de Deus, mas eu continuo em pecado. Não houve alteração aí. Então, isso não é verdadeiro. Não foi verdadeiro na sua vida. Não significou nada na sua vida. A santidade, o Espírito de Deus que recebeu sobre a sua vida, esse sinal que você recebeu sobre a sua vida, não teve valor para você porque você permitiu que isso fosse alterado. Você pecou. Então, houve uma alteração. E o selo é algo que você coloca e não pode ser alterado, tá? Porque o selo, ele preserva para não ser alterado, ou adulterado ou contaminado. Selado significa guardado, não pode tocar, tá? Não pode ser adulterado, não pode tocar aí. Glória a Deus. E em Jeremias 31:33 fala assim: mas este é o pacto que eu farei com a casa de Israel. A casa de Israel significa nós, todos nós somos casa de Israel. Nós somos gentios hoje, somos Israel espiritual, tá? Depois daqueles dias, disse Jeová, darei minha lei na sua mente, tá? Então, o selo, essa lei que era uma caixinha, que eles tinham que colocar os 10 mandamentos dentro dessa caixinha, alguns versículos bíblicos, e deixar no braço, né, na mão direita, no braço ou na testa, agora muda, porque o Senhor faz um pacto, né, um novo pacto, e nos coloca essa lei, os seus mandamentos na nossa mente.
e fala assim: e escreverei nos seus corações, e eu serei para eles por Deus, e eles me serão por povo. Tá? Então você vê que isso é o que a gente deve considerar nesse novo pacto, no tempo da graça. No tempo da graça, eu não preciso sair carregando esse sinal na minha testa, essa caixinha na minha testa escrita. Eu tenho que ter isso aqui como memória. Então, esse selo que o Senhor coloca, Ele mesmo coloca em mim. E eu tenho que ter temor de transgredir essas leis, esses mandamentos, esses estatutos, porque está em meu coração. Então, quando eu vou pecar, automaticamente me dá temor de fazê-lo. Por quê? Porque, olha, isso eu não posso fazer. Porque está na minha memória. Isso já está na minha memória. Então, eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Sempre quando vamos transgredir essa lei, nosso coração vai estar sempre nos falando, nos acusando, dizendo: olha, está errado o que você está fazendo, isso você não deve fazer. Então, a nossa própria consciência, a nossa própria mente vai estar nos fazendo acordar, lembrar de que não devemos cometer isso. No entanto, toda pessoa que vai pecar, mesmo que se não seja cristão, que vai pecar, a consciência dela vai acusar ela no momento que está pecando. Ela vai lembrar que não pode, mas muitas das vezes, por eles já estar no mundo, eles pecam a si mesmos, eles transgridem a lei a si mesmo. Mas a consciência sempre vai estar acusando. A menos que a pessoa já esteja já totalmente endemoniada e já não, para elas transgredir virou um gosto, né? Virou algo prazeroso. Mas o Senhor, Ele sempre vai colocar isso em nós, como um sinal. Olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo. Então, de levinho, de mansinho, vem isso na mente da pessoa. Por quê? Porque já está esse selo na nossa memória, já temos esse selo em nossa memória. Ah, mas você não falou que o selo é o Espírito Santo de Deus? Sim. Quando a pessoa recebe, ela se converte, ela recebe o Espírito Santo de Deus, que vem e traz esse selamento, que é o selo do Espírito Santo de Deus, aonde ela vai, ou seja, vai haver um crescimento maior espiritualmente, onde há uma comunicação maior com o Senhor. Glória a Deus por isso, não? E então assim, mas vemos uma pequena diferença aí de tempos, vamos dizer assim, tá? O tempo que a pessoa não era do Senhor. Quando eu não era do Senhor, por exemplo, eu não conhecia a palavra do Senhor, eu tinha temor também. Eu sabia o que estava correto e o que não estava. Minha própria consciência já me falava. Amém? No 34 fala assim: e não os ensinará mais nenhum ao seu próximo, nem nenhum ao seu irmão, dizendo: conhece a Jeová, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno ao mais grande. Então, todos nós já conhecemos ao Senhor. Amém? Já conhecemos Ele. Teríamos necessidade de falar: olha, você tem que conhecer a Deus. Eu conheço a Deus, eu já conheço Ele. Amados, em relação, por exemplo, aí eu vou comentar com vocês a respeito do selo de Deus na minha vida, tá? O Senhor, profeticamente, Ele vai manifestando tempos, como eu disse, né? Há uma separação de tempos, por quê? Porque as profecias, elas vão se cumprindo na vida de cada pessoa, tá? E cada pessoa, no determinado tempo, vai receber determinada unção, determinado selamento, dentro do tempo predestinado para essa pessoa, de acordo com o crescimento espiritual que ela esteja tendo. No meu caso, vou contar o que aconteceu comigo em relação a um selo especial que o Senhor colocou em mim. Eu já fui deitar para dormir e estava de pé na minha cama, já pronta para poder sentar na cama. Estava acordado. A gente não deita com tanto sono, né? Para poder cair dormida na cama, né? Então, eu estava de pé e de pé eu tive uma visão
fortíssima na minha frente, apareceu uma figura de homem na minha frente e me disse assim: vamos, já está na hora. Vamos, já está na hora. Mas foi muito forte, porque esse vamos era como que estrondou em mim e eu sabia que tinha que ir. Mas aí eu olho para essa visão, né? Eu olho para essa situação e me pergunto, mas como assim? Já está na hora? Como? Não entendendo muito bem o que estava acontecendo. Já está na hora de quê? Na hora de ir, já está na hora de retirar os 144 mil? O que está me falando? Não entendia muito bem. Então, imediatamente, eu vejo sobre a minha testa vindo uma bola de luz muito forte, muito branca. E ela se aproximava aqui na minha testa, na frente dos meus olhos. E aí eu caí sobre a cama, sobre o travesseiro, e já caí, eu estava num sono já. Eu já estava começando a adormecer com isso tudo, mas eu continuava entrando em sono, eu continuava vendo essa luz vindo e me tocando essa região. E aí adormeci. Então eu sabia que eu estava sendo selada, recebendo um selo da parte do Senhor e que já era a hora de ir. Ou seja, o Senhor estava me falando a respeito de um determinado tempo já, que já estamos sobre a hora já, tá? Já estamos sobre a hora, tá? E o Senhor tem manifestado muito falando que o tempo acabou, justamente porque já estamos sobre a hora, já estamos sobre o tempo e não temos largo tempo assim para que o Senhor venha. Ele vai vir e não vai demorar muito. Isso nos fala o Senhor. E eu buscava, aconteceu outra experiência também sobrenatural comigo, porque eu comecei a orar muito, pedindo ao Senhor para me mostrar o significado. Na realidade foi a respeito da restauração dos nomes. E eu falava, Senhor, o que é a restauração dos nomes? O que significa, Senhor? E eu fui criada como gentil, um país tão distante de Israel. Eu sou descendente de Israel, mas eu não sei nada das leis, nada, a não ser o que eu leio. E não conheço o seu dialeto, não conheço as palavras, não sei o significado das palavras. Então, falar comigo que eu tenho que restaurar os nomes, o que significa essa restauração? Então, o Senhor, e comecei a clamar muito a respeito disso, porque eu tinha necessidade de saber a respeito da profundidade dos nomes em hebraico, porque, olha, aconteceu que quando foram traduzir a Torá, né, Torá em hebraico e em outros idiomas, nessa época aconteceu que algumas pessoas ficaram contra a tradução, porque falaram o seguinte: vão mudar o sentido das palavras e as palavras em hebraico são sinais. E se vocês traduzem outro idioma, vai perder a essência. Vocês já viram pessoas falando que quando vão em Jerusalém, pisam aí, sentem uma essência? Como se o próprio Deus estivesse aí, sente essa presença? Assim também é nas letras hebraicas e assim é na palavra, tá? Você já escutou um cântico adorando a Deus em hebraico e sentiu um poder enorme do Espírito? Então, esse valor, quando foi mudando a Bíblia, né, de um idioma para outro, foi perdendo o sentido de algumas palavras e mudando o sentido. Por isso, em várias Bíblias, quando você lê uma Bíblia e lê outra, sua compreensão é totalmente diferente de uma Bíblia para outra. E às vezes nós nos perdemos nos textos, por exemplo. Eu explicava a respeito de Mateus 24, que é muito claro na versão mais
na versão mais antiga, que fala a respeito, né, no 24:8, parece, depois 24:9, 24:21. Aí fala, separa os tempos, por exemplo, fala que antes da tribulação, né, fala princípio de dores, depois tribulação, e no 21 fala grande, e então os entregarão a grande tribulação. Então tá separando a semana de Daniel, nos separa de uma forma tremenda, porque nos está falando que antes dos 7 anos são princípios de dores, depois tribulação nos primeiros 3 anos e meio, e grande tribulação nos 3 últimos anos e meio. Nós misturamos tudo, nos equivocamos e levamos a todos a equivocar, porque você fala, nós vamos passar pela tribulação, vamos passar pela grande tribulação, não sabe o que está falando. Porque às vezes está pensando na grande tribulação e dando o nome de tribulação. Então está confundindo todo mundo. Então se nós tivéssemos, pelo menos agora por esse último tempo, colocar as palavras corretas, iam trazer mais claridade para as pessoas, né? O que você está falando? Está falando da grande tribulação ou da tribulação? Porque são 2 tempos diferentes, 2 eventos diferentes. E você vê essas traduções mudando as palavras, né? E quando muda as palavras, muda o meu sentido, muda o sentido do texto e como vou compreender algo. Vai me distanciar da compreensão ao invés de me acercar à compreensão do que realmente é, da verdade que é. Então esse era o medo que eles tinham, de afastar as pessoas da verdade, tá? Porque o sentido da palavra, ele é muito importante. Então, por isso a palavra do Senhor fala que nenhuma palavra pode ser retirada da Bíblia. Justamente por isso. Então, o que fizeram? Eu queria até falar o nome de uma pessoa que traduziu a Bíblia aqui no Brasil. Que falaram assim, não, essa Bíblia é para as mulheres ter uma... Olha, é facinho delas compreender o que está falando. É muito bonitas as palavras, mas nos afastou completamente do sentido real da palavra. Então, no tempo do fim, é que nós vamos ver isso agora. Porque vamos ler e não compreender os mistérios justamente por causa dessas alterações que houve. Então, essas alterações que o Senhor está falando, olha, não mude nenhuma palavra da Bíblia, e mudaram. Tá? Essas pessoas que mudaram vão ser cobradas, a menos que elas venham, as que escreveram essas Bíblias da mulher, por exemplo, e pede perdão ao Senhor, fala, Senhor, eu pensei que estava facilitando para o povo, mas eu estou levando as pessoas um pouco longe da verdade, me perdoa, porque eu mudei. E a palavra do Senhor fala para não mudar nenhuma vírgula de lugar, porque vai mudar o sentido da frase. Glória a Deus, aleluia. Desculpa de ir para um lado para o outro, mas são coisas que tem que ser falada também. Então eu buscava do Senhor isso, o sentido da palavra, né? Qual que seria e como que eu podia, vivendo aqui no Brasil, falando português, não falando hebraico, não tendo conhecimento do verdadeiro sentido da palavra, tendo na minha mão um monte de material que, ao invés de me acercar à verdade, me afastam, como que eu podia ir e compreender o sentido real dessa palavra? E dizia ao Senhor, Senhor, me ensina sobre isso, o que significa isso, qual é a profundidade que tem em ti de conhecer o valor real de cada letra, de cada palavra, de restaurar a palavra, qual que é e o que é isso. Então o Senhor começa a me ensinar, e é interessante que ele começa a me ensinar numa situação bem estranha, porque eu estava tomando banho, justo estava tomando banho.
Eu entro para tomar banho e o Espírito vem sobre mim e eu começo a orar ao Senhor. E começo a orar justamente sobre isso. O Espírito me leva a orar sobre isso. E falo com o Senhor e clamo ao Senhor para compreender os seus mistérios, os mistérios que estão revelados em cada palavra, para compreender o sentido real. E aponto para o Senhor a minha dificuldade, a nossa dificuldade como ser humano, e clamo por cada um, porque nós temos essa dificuldade de compreensão. E clamo com Ele, falando a respeito disso, que nos ajudara em relação a isso. Ele me falou o seguinte, que mesmo que haja traduções diferentes, porque em cada idioma há uma diferença de interpretação, ele disse que o Espírito dele é o que conecta tudo e é o que traz a restauração. E o fato do Espírito de Deus trazer a restauração na nossa vida, essa palavra que foi colocada em outro idioma, que na realidade é um sentido diferente, mas o Espírito dele vai estar operante para dar-nos a compreensão necessária. Glória a Deus por isso. E orando a Ele, clamando nesse momento, eu começo a clamar e falo com Ele que muitos versículos a gente podia passar batido e que eu queria ter toda a sua palavra em mim. E começo a orar ao Senhor, pedindo a Ele que me cele com a sua palavra, que escreva a sua palavra como está escrito, que ia escrever no nosso coração, na nossa mente, e que escrevesse em mim, na minha mente, no meu coração. Então, foi algo assim muito tremendo, foi uma oração muito forte. Chorava aí, nesse momento, tomando banho. Não existe hora correta para buscar o Senhor. Então, amados irmãos, eu tenho uma visão muito linda e muito tremenda, porque eu vejo o meu coração. E quando eu vejo o meu coração, eu vejo como se um laser especial começa a escrever como datilografando, assim. É como se eu escutasse o som de cada letra sendo escrita no meu coração. E ele escrevia por fora e depois ele escrevia por dentro do meu coração. E quando eu via isso, eu ia vendo as letras se formando em toda a minha pele, em todo o meu corpo. E era algo tremendo, porque eu podia olhar os meus braços e ver como se foram tatuados, escrevendo todas as letras em hebraico. Foi tremendo a revelação, foi algo assim. Eu penso e não tem como conter-me, porque foi algo divino, algo tremendo, essa visão e o que eu estava sentindo nesse momento. Porque foi muito real. Eu olhava o meu corpo e eu via todo sendo escrito, eu olhava para as minhas pernas sendo escrita. E era muito bonito, porque era como um laser que passava e fazia e formava as letrinhas assim, ó. E todas em hebraico. É muito lindo. Glória a Deus por isso. Então, é muito forte. Glória a Deus por isso. Então, amados irmãos, esses são os dois selos. Os selos dos 144.000 vai ser manifesto como essa luz sobre a testa, tá? O selo que fala a respeito, eu escreverei no seu coração as leis, os estatutos e em sua mente, é essa imagem dessa segunda visão que o Senhor me mostrou, tá? Realmente está escrito em nós e está escrito em hebraico, está escrito na língua original, compreende? Porque tem valor, tá? Porque tem valor tanto numérico, tem peso, essas letras têm um significado profundo, porque vem da parte de Deus e é original, tá? É a figueira verdadeira, tá? Aqui tem as raízes fundamentadas. Então, há fortaleza e a força nisso.
E pode ter por seguro que essa visão que eu tive, você também foi escrito, porque o próprio Senhor disse que ia escrever no seu coração e na sua mente. Então está escrito. E a respeito do selo do Espírito Santo de Deus, que é o que nos proporciona falar em línguas, ter interpretações, ter sonhos, ter visões, através do Espírito Santo de Deus também, que é o nosso selo, não? Então somos selados, né? Glória a Deus, perdoa-me. Então somos selados, glória a Deus por isso. Em Romanos 2,15 fala a respeito disso, mostrando-nos a obra da lei escrita nos seus corações, dando testemunho sua consciência e pensamentos, acusando-los umas vezes, outras defendendo. Então, amado irmão, o que está falando aqui em Romanos? Que ele, né, mostrando a obra da lei que está escrita no nosso coração, dando o testemunho, porque a obra da lei que está escrita no nosso coração que nos dá o testemunho à consciência e aos seus pensamentos. Então eu tenho a lei escrita na minha mente, no meu coração, me trazendo consciência. Então por isso que a consciência, quando peco, me acusa e trazendo aos meus pensamentos. Então eu sempre vou lembrar da palavra do Senhor, porque o Senhor vai, isso é para trazer à memória a sua palavra. Então esse é um selo, já está marcado em mim isso. E isso vai nos acusar também algumas vezes e nos defender, porque a própria palavra, por exemplo, o que está escrito nos meus pensamentos, a lei, por que acusar-nos? Porque ela nos acusa em relação a que, olha, isso está errado. Eu vou fazer uma acusação, você está errada. Você não está atuando certo. Olha, de acordo com essa palavra, você está pecando. Então, a própria mente vai nos acusar, nos apontar, nos alertar de que está mal. E outras vezes, Paulo fala nos defendendo. Então, ela também, quando algo aconteça com nós, o próprio Deus fala, né, que ele ia colocar palavras na nossa boca para defender. Então, nós vamos lembrar da palavra do Senhor, que já está essas leis escritas em nosso coração, em nossa mente, vamos lembrar, e essas palavras que sair, o próprio Espírito vai utilizar para poder defender-nos. Então, nos defende também. E Coríntios fala que nós somos a carta de Deus. Por que somos a carta de Deus? Porque está escrito em nós. Então, essa visão que Deus me deu a respeito da escritura em todo o nosso corpo, nós somos uma carta, amados irmãos. Para qualquer lugar que você vá, você é a carta. No entanto, amados, vocês não precisam de carta. Os apóstolos queriam uma carta para ir para determinado lugar. Jesus falou, vocês são cartas, vocês não necessitam carta de recomendação. Vocês não precisam coberturas, vocês já têm a cobertura porque vocês mesmos são carta. Segundo de Coríntios 3:3 fala disso. Fala assim, sendo manifesto que sois cartas de Cristo redatadas por nós outros, não escrita com tinta, senão com o Espírito vivo de Deus. Então, esse laser que me escrevia em mim, não era um laser, era o Espírito de Deus vivo escrevendo. Lembra do dedo de Deus escrevendo na parede? Ele escreveu em nós. Amém? Não em tábua de pedra, senão que na tábua do seu coração, coração humano. Assim está escrito em 2 Coríntios 3:3. Glória a Deus, aleluia. Então, somos carta de Deus. E o selo de Deus está em nós. A lei do Senhor está em nós. A palavra do Senhor está no nosso corpo, está na nossa mente, está no nosso coração, amados irmãos. Por isso somos sagrados, por isso somos templos do Espírito de Deus. E não podemos prevaricar, não podemos
fazer dano a esse templo. Não podemos cometer pecado, não podemos cometer abominação contra esse templo, porque esse templo é sagrado, porque a palavra de Deus está escrita em mim. Está escrita em mim, glória a Deus, aleluia, tá? Para a santificação, para a purificação, para guardar-me. E porque esse selo de Deus, nos últimos tempos, para Satanás, é um sinal de advertência, aonde ele tem um limite. Ele não nos pode tocar, por causa do selo de Deus na nossa vida. Tá entendendo? E o anticristo, o que ele quer? Ele quer adulterar esse selo e colocar nas pessoas o selo dele. E como ele vai usar isso? Também através da mente, tá? E a mente tem uma conexão com Deus. Por quê? O selo de Deus me conecta com a palavra dele e me conecta com ele. Porque os meus pensamentos, né? Lembra da palavra que fala que transformai a vossa mente por renovação dos vossos pensamentos, que sua mente seja a mente de Cristo? Está tudo relacionado ao selo, porque o selo é a minha mente, é na minha mente, a minha forma de pensar, tá entendendo? E os meus pensamentos têm que estar conectados com o meu Deus, hein? Porque eu estou selada, estou guardada por ele. Glória a Deus, aleluias. E o que Satanás quer? Satanás quer corromper o quê? Os pensamentos, fazer vocês começarem a afastar de Deus, tá? Afastar os seus pensamentos do Senhor, da palavra, dos mandamentos, esquecer isso e abominar, trazer abominação para esse templo, tá? Então, por isso que ele está usando a ciência para poder conectar com os pensamentos humanos, para adulterar esse selo de Deus nas nossas vidas. Por isso temos que estar atento a tudo o que vamos fazer e o que vamos fazer, como vamos fazer, tá? E o que conecta tudo hoje, nós falávamos que era a tecnologia. O que a tecnologia querem agora? Eles querem ler os pensamentos das pessoas e entregar os desejos que elas têm. Em relação, por exemplo, de eu estou aqui vendo algo no meu celular, eu demonstrei para o celular algum desejo em relação a esse produto e o celular no mesmo momento me manda propagandas desse mesmo produto. Então, isso é a forma que eles vão usar, uma forma de comercialização para seduzir-me a ir para outros caminhos, no momento que eu tenho que abandonar os desejos desse mundo, no momento que eu tenho que deixar de ser comprador compulsivo, manifestando mais os desejos da minha carne do que o do meu espírito, no momento que eu devo estar mais na presença do Senhor do que preocupado com a construção desse mundo, construir casa, comprar lote, comprar carro. Isso tem toda a nossa mente ocupada. E quando eu tenho toda a minha mente ocupada, eu já não tenho tempo para lembrar, para fazer memorial do selo de Deus que está sobre mim, da lei do Senhor, tá? Então, nisso estamos pecando com o Senhor, porque ao invés de nos acercar nesse último tempo a Ele, nos afastamos dele. E essa é a total intenção de Satanás. Por isso há uma relação muito grande em relação ao selo de Deus e à marca, né? Porque o selo é a marca, o sinal é uma marca, é tudo, né? Tudo a mesma família. Então, o selo de Deus, o sinal, com esse sinal que é a marca de Satanás. Amém, amados irmãos? Estejamos vigiantes, vamos sair do mundo em nome de Jesus, vamos nos desconectar das coisas desse mundo, buscar mais as coisas do Senhor, amém? Porque Jesus já está voltando e que você não seja pego de surpresa, porque muitos vão ser pegos de surpresa. Vai acontecer determinadas coisas e alguns vão estar totalmente dormindo. E é isso que a mídia quer. Quer oferecer tanta distração para a sua mente ao ponto de te afastar do seu Deus, tá? E você fala assim, não, eu estou indo na igreja
todo domingo lá eu chego, eu oro, eu adoro. Depois eu vou para casa, continuo com as minhas preocupações. Você está desconectado de Deus. Você está mais conectado com a internet, com as coisas desse mundo, do que com o próprio Deus. E isso é o que o Senhor exige de nós, uma conexão, tá? Por isso relaciona o selo a lembrar, a lembranças, a memorial, a memória, a fazer memória das coisas do Senhor, dos mandamentos, leis e estatutos. Amém? Faz memória das coisas que traz esperança. Por quê? Mas construir minha casa, isso me traz esperança e alegria. Amados, isso te leva para o inferno. Por que te leva para o inferno? Você pode construir? Pode. Mas se você fica totalmente nisso, o Senhor vem, você nem vai perceber que Ele veio. Porque é mais importante para você as coisas materiais, o seu sucesso material, do que sua vida espiritual. Você quer ver mais grande as coisas materiais na sua vida. E as coisas espirituais na sua vida não tem tanto valor. Então, é em relação a isso. Se você vai construir sua casa, mas você primeiro dá valor às coisas espirituais e coloca o Senhor em primeiro lugar, glória a Deus, amados, você vai ter sucesso em tudo. E essa casa vai ser construída em pouco tempo. Porque você colocou Deus em primeiro lugar. Mas se isso absorveu toda a sua mente, seus pensamentos, e você já não tem memória das coisas do Senhor, você já não tem memória dos mandamentos, dos estatutos, você nem lembra durante o dia das coisas do Senhor, então isso está te distanciando da presença dele. E aonde que isso pode te levar? Né? Você não está se preparando, você não está com a lâmpada acesa. Lâmpada acesa em hebraico, amados irmãos, é os meus pensamentos acesos com o Senhor. É a minha memória, tá? É isso. É estar nessa conexão constante, acesa, essa relação acesa. Não é uma relação apagada que o Senhor quer, não. É uma relação acesa, tá? Uma relação que tem luz. E muitas pessoas estão indo para a escuridão, porque está se distanciando da luz do Senhor, andando nos seus próprios caminhos, com seus próprios desejos. Os seus desejos têm muito mais significado do que andar com o Senhor. Amém? Vou entregar essa parte em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que seja de edificação para a sua vida, que seja de crescimento em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Às vezes saiba que não é fácil tirar essas palavras, tá? Entregar essas mensagens, porque há uma batalha espiritual travada, tá? Ontem senti uma batalha tremenda espiritualmente e o Senhor me fortaleceu, o Senhor me colocou de pé em nome de Jesus e tive as condições de estar entregando essa palavra hoje para a glória dele. Então há uma batalha muito grande para entregar essas palavras, tá? Dê valor a cada palavra que o Senhor te entrega, porque vem da parte dele para a sua vida e para trazer edificação para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.